da Profesp, Associação de Professores, Professoras, Filósofos e Filósofas do Estado de São Paulo. Tento contribuir na Pastoral da Saúde e na Pastoral da Comunicação na região Brasilândia, juntinho da Serra da Cantareira, em São Paulo. Legal. Bom, feita essa primeira rodada de conversa, evidentemente que, na medida do possível, se chegarem, nós vamos também ver se é possível intercalar um pouco a apresentação. Ontem, muito tarde da noite, eu falei com o Alberto sobre esse tema. Aí ele falou, mas nós já falamos sobre isso, é verdade, mas é um tema tão, como diz o Tolentino de manhã, é um tema tão importante, muita gente não quer estudar ou não se preocupa com isso. Então, eu pedi para o Alberto se ele poderia falar para a gente um pouco um debate aparentemente simples, o que é um partido político, né? E, além do que nós conhecemos como partidos da ordem, partido oficial, qual é do ponto de vista da esquerda, do ponto de vista dos clássicos, qual é o partido, por exemplo, que levou em grande parte a Revolução Russa, com Lenin liderando esse partido, enfim. Como que é isso? Então, a contribuição do Alberto, que é o histórico militante comunista e também esteve nesses lugares, conhecendo de perto a funcionalidade, e para muitos um tema superado, para outros, para mim, por exemplo, é um tema extremamente atual, que faltam muitos partidos no sentido amplo, geral, ou mesmo partidos no sentido embrionário, organizativo. Eu passo a palavra para o Alberto, tem uns 20 minutos, Alberto, para você discorrer sobre partidos de massa, partido de quadro e a importância do centralismo democrático, como está no convite. Acho que, primeiramente, é interessante entender qual é o que é um partido, que acho que todos nós aqui temos clareza sobre isso. O partido é um instrumento, vamos dizer assim, um instrumento mais avançado de uma classe que trabalha com as propostas históricas ou não dessa classe, como, por exemplo, transformação da sociedade, no caso da classe dominante, a manutenção dela. Mas é o instrumento maior de uma classe. Eu até participei de algumas conversas, alguns fóruns nacionais, internacionais, em que se colocava, é necessário manter o partido ou não? Os movimentos são superiores ao partido. O certo se baseava, né, em alguns dados. Por exemplo, 26 de julho não começou como um partido, mas se ele não avançasse, né, para a condição de partido, o processo revolucionário cubano não teria avançado, não teria partido para se realizar enquanto projeto. Então, se não começou como um partido, começou como um movimento. E, às vezes, o movimento também acontece com o movimento seguinte, e não obstante formalmente no seu partido, mas ele tem uma determinada ordenação, determinada forma de se organizar que enuncia já o seu avanço para um segundo momento, que é o se transformar em um partido. Em última instância, foi o que aconteceu, por exemplo, em Cuba. No meio do movimento da classe operária, da classe trabalhadora, ao longo da história, tem surgido mais de uma proposta de organização de partido. Uma proposta é que o partido não fosse aberto, um partido de massa, qualquer pessoa que queira se filiar ao partido, independentemente se tem grandes convicções políticas e ideológicas ou não. Simplesmente, partido de massa, você abre espaço e vai filiando. Você filia quem quer se filiar ao partido. Aí depois, se o indivíduo que entrou se achar perdido no partido depois, ou o partido perceber que ele não tem nada a ver com ele, é criado um problema. Ele fica ou não fica.
surge aí um determinado tumulto, um determinado problema a ser resolvido. Uma outra forma é concordar concordar com a conformação, né, de partido com frações. Que no PT, no PSOL, o pessoal chama de tendências. Né? Na verdade, são frações, né, são diversos grupos, com com determinadas diferenças entre eles, com plena liberdade de fazer o debate interno, assim por diante. Mas a questão é o seguinte: na medida que houver uma resolução nacional, uma resolução estadual, como vão se comportar essas frações? Frações, por exemplo, que não tiveram as suas propostas, né, aceitas, por exemplo, como é que elas vão se comportar? Essa é que é a questão. Mantém-se um mínimo de disciplina, né? Fica garantido com um partido de frações que as resoluções, as decisões do partido vão ser cumpridas pelo conjunto do partido. No PT eu vi algumas experiências que eu vi em determinado momento, determinado grupo, olha, eu não vou seguir mais ou menos, ou não vou seguir isso aí. Inclusive não ia para a rua, no caso, no processo eleitoral. Olha, eu não vou cumprir as decisões como deve ser, afinal de contas, na convenção, foi o candidato que eu defendia, foi aprovado. Claro, isso não era dito, mas na prática o que a gente sentia é isso. Cada setor ia mais ou menos, entendeu, se comportando de acordo com essa situação. Então, um partido de tendência, um partido de pressões, ele não tem uma disciplina necessária, para que o partido funcione, para que o partido avance conforme o que a maioria aprova. Isso não está garantido. Em geral, inclusive, a tendência é que as tendências vão agindo como se fosse um partido dentro do partido. Aí você passa a ter espécie assim, uma federação de partidos, como se fosse uma federaçãozinha, né? São vários grupos, cada um, inclusive, fazendo o seu debate político, ideológico, na realidade com a certa autonomia orgânica, ainda que relativa. E isso tem consequências enormes, na medida em que o partido precisa ter um mínimo de organização para fazer a sua luta, para enfrentar a classe dominante. Então, sem um mínimo de organização, fica complicado. Eu não vou aceitar, o partido decidiu, mas eu não vou aceitar esse negócio de seguir a maioria, eu tenho minhas convicções. De uma forma ou de outra, acaba não. Enfim, no mínimo, não fica garantido que todas as resoluções do partido serão cumpridas por todo o partido. É um partido de frações. É um partido de frações. O Lenin dizia que é uma proposta tipicamente pequeno-burguesa. Cada um vai ao seu jeito, né? Pensando as coisas, agindo segundo o seu jeito. Isto em forma individual, isso em forma grupal. Então, eles iam um partido, né, de base científica, um partido que se prepara para a transformação da sociedade, um partido que é o instrumento maior da classe trabalhadora para a transformação da sociedade. Ele tem que ser um partido com disciplina interna, tem que ser um partido em que se garanta a unidade orgânica, a unidade política, a unidade ideológica. Sem essas unidades, você não tem um partido capaz de desafiar historicamente a classe dominante e partir para a realização revolucionária. Daí a proposta do centralismo democrático. E que, na medida que, em outras palavras, uma coisa muito simples, toda vez que uma maioria decidir por uma determinada proposta, a parte dos setores, o setor não se fala
na realidade, infrações em um partido leninista. Mas os demais que fizeram as suas propostas e que não foram aceitas, têm que cumprir a decisão da maioria. E cumpre a direção do partido, entendeu? Coordenar esse processo, para que ele seja colocado, para que as decisões sejam colocadas em prática. Mas por que centralismo democrático? Porque o que a direção do partido está fazendo é fazer cumprir uma decisão que não é uma decisão de um, entendeu? Que é uma decisão do conjunto do partido, uma decisão democrática. Foi uma maioria que decidiu por esta ou aquela proposta. E resta, compete à direção do partido coordenar, fazer com que essas propostas sejam colocadas em prática. Não tem negócio, mas a minoria não aceita isso, não existe isso. Não aceitar a decisão da maioria num partido revolucionário, entende? É ficar sujeito à expulsão desse partido. A própria expulsão do partido. Seria todo um processo democrático, uma discussão, com direito a defender-se, com direito a fazer as suas considerações, mas uma pessoa que se insurge contra a decisão da maioria, simplesmente está negando o próprio partido. Isso é negar o partido, dizer eu não concordo com o partido. Eu estou nele, mas não concordo com ele. Uma coisa, eu estou no partido, mas não quero conversa com ele. Eu não respeito as suas decisões. Acima de tudo está a minha individualidade. Em outras palavras, está o meu individualismo. Eu tenho minhas vaidades, fiz a minha proposta, acho que ela é a verdade, e o conjunto não aceitou. Que negócio é esse? Então, não vou. Aí, então, eu vou me insurgir contra o partido. Na realidade, é isso. Aí se insurge contra o partido. O partido não pode ficar com alguém que se insurge contra as suas decisões. Evidentemente, o processo de construção de um partido fundamentado no centralismo democrático não é uma coisa simples. Porque pode acontecer distorções em qualquer situação humana, em qualquer processo de organização de grupos humanos, você pode ter distorções. Você pode ter uma direção que decida por isso ou por aquilo, por essa ou aquela proposta, por essa ou aquelas sugestões, por essa ou aquela determinação não baseada, entendeu? No que o conjunto do partido decidiu. De cima para baixo, ficar, olha, tem que ser assim, e ficar baixando ordem para o conjunto do partido, ordens alheias ao que o conjunto do partido decidiu nos seus congressos, nas suas assembleias, nas suas conferências. Pode acontecer essa distorção. O centralismo democrático virar um centralismo burocrático, com elementos autoritários. Isso pode acontecer, isso é um risco. Mas é um risco que acontece em qualquer grupo, qualquer realização humana, a organização de sua vida, desde a família até a organização partidária, a organização sindical. Essa possibilidade desse desvio está constantemente colocada, principalmente quando o partido como um todo não faz um debate, entendeu, sobre a questão de como fazer as coisas, entender, um debate mais profundo, entendeu, sobre a sua vida interna. Não amplia esse debate para o conjunto do partido, né, desde um militante de uma célula, de uma célula de bairro, de uma célula sindical até a direção central do partido. Quando esse debate não é aprofundado, o conjunto fica despreparado para, inclusive, corrigir possíveis erros da própria direção do partido. Na medida em que você tem um partido, um conjunto que só obedece, uma massa partidária que fica só obedecendo a direção, fica difícil, quando a direção cometer erros, haver uma crítica, e inclusive no Estatuto do Partido,
isso é de um partido revolucionário, está colocado o direito de cada militante fazer crítica para qualquer organização do partido, inclusive para a organização central. Mas como é que um militante com pouca base teórica, que não tem participado, de grandes discussões, o próprio partido não desenvolve grandes discussões sobre a sua vida interna, sobre a sua vida política, sobre o conjunto de suas realizações, sobre a sua concepção teórica, em que se baseia teoricamente. Como é que um militante desse vai fazer uma crítica para um possível desvio de militante de uma determinada direção do partido, aí, em qualquer nível, ou de dirigentes, né, individuais do partido? Fica difícil. Então, eu só acredito num partido fundamentado no centralismo democrático quando o debate interno é uma constante, é uma questão, entendeu? Se torna uma cultura. E quando o militante ele estuda, quando todos os militantes é chamado a estudar, que um dos deveres do militante revolucionário é estudar. Ah, mas eu não quero estudar o marxismo, não quero estudar o marxismo-leninismo, não quero estudar, não estou preocupado com isso, eu quero só militar. Ele vive despreparado, porque ele não tem a compreensão do que significam os princípios socialistas, os princípios comunistas, os princípios revolucionários. Ele não está preparado para fazer a crítica devida a certos desvios, a certas posturas, entendeu? Que ele localiza no partido e as quais ele não aceita. Ele não está preparado para isso. Então, eu diria que o militante do partido ele tem duas tarefas fundamentais. Tem a tarefa teórica e a tarefa prática. As duas andam juntas. Se o indivíduo é apenas um praticista, ele pode ficar apenas obedecendo ordem da direção do partido. Ele é um praticista, ele está preocupado, eu quero ser prático e acabou. Se ele é apenas teórico, ele fica vinculado à realização prática do partido e sem a prática, sem a realização prática do partido, você não tem a transformação revolucionária, porque a transformação revolucionária, em última instância, é uma questão de prática revolucionária. Então, a obrigação do militante do Partido Revolucionário tem a obrigação de fazer essas duas coisas. Tem a obrigação de estudar e tem a obrigação de ser prático. Ser prático e ser teórico. Todo militante de um partido fundamentado no centralismo democrático, ele é um intelectual, de certa forma, um intelectual orgânico. Ele é um intelectual orgânico, como dizia Gramsci, um intelectual orgânico do seu partido. Se ele não tem essa compreensão, aí, para isso, você não pode ter filiar o partido, filiar qualquer um que queira entrar no partido. Eu me lembro de gente que entrou no PT, de pessoas que pediram filiação no PT. Lá à frente, numa convenção, não vou falar que convenção foi essa, uma questão, numa convenção nós descobrimos que alguns que tinham sido chamados para votar na votação eram malufistas. Malufista filiado ao PT, São Bernardo do Campo. Numa convenção a gente percebeu isso. Ele atendeu a um candidato na convenção, um candidato a prefeito, né, pré-candidato a prefeito, e descobrimos que toda a sua simpatia era por Maluf. Num partido revolucionário, entendeu? Uma pessoa, né, não se pode filiar a pessoa assim abertamente, você precisa conversar com a pessoa, apresentar para ela o mínimo do que significa o partido, do seu conjunto de princípios fundamentais. Se a pessoa concordar, ela entra no partido. Se ela não concordar, ela não entra. Agora, ela não pode entrar no partido e chegar lá dentro no partido e perceber que ela está no mundo, está numa organização, não tem nada a ver com a sua concepção de mundo. É como aquele indivíduo que ele entra ele é ateu e, de repente, ele se vê dentro de uma igreja, tá ele lá rezando, olha, né, não, aqui você vai ter que rezar, mas eu sou ateu, vai ter que rezar.
Não é, o ateu não tem que entrar numa igreja para, entendeu, participar do rito da igreja, mas de repente ele, se ele estiver perdido, ele entra lá. Mesma coisa, o indivíduo que entra num partido, ele chega dentro do partido e fala, olha, onde é que eu estou? Você pode me explicar onde é que eu estou? Estou perdido aqui. Ó. Tudo que eu estou ouvindo aqui não tem nada a ver com o que eu penso. Eu sou um indivíduo com ideias de direita e aquilo que vocês estão falando de socialismo. Isso, filiar a torta da direita pode dar resultado nisso. Um partido fundamentado no centralismo democrático não pode aceitar isso. Não pode aceitar. O partido é o destacamento mais avançado de uma classe. Para ser o destacamento, para ser a vanguarda de uma classe, para estar à frente, dirigir a luta de uma classe, não pode ser um partido que tem gente de todos os tipos. Não tem gente de todos os tipos. De repente você tem um partido e de repente está recebendo policiais, indivíduo filtrado ali, vendo policial, bem outro. Aberto mesmo, todo mundo vai entrando. É o chamado partido de massa, chamado partido de frações. Partido em que cada um, ao seu jeito, vai tocando a vida ali dentro, independentemente se concorda ou não. Eu conheci gente dentro do PT em São Bernardo do Campo, defendia o neoliberalismo, defendia as privatizações. Como é que o indivíduo entra num partido de esquerda e chega lá, entendeu? Que tem uma proposta que, independentemente da divergência que possa haver entre os partidos de esquerda, existem algumas coisas muito claras. Por exemplo, a não privatização do patrimônio público. A não privatização das estatais do patrimônio público. Aí o indivíduo chega lá e começa a defender a privatização. Aí alguém tem que dizer para ele, você está no lugar errado. Não é aqui que você tem que estar. Você tem que procurar a sua turma. Procurar a sua turma. Ah, não, mas um partido de massa, deixa ele ali. Aí o indivíduo fica ali, ó, fazendo as suas pregações de direita, defendendo o neoliberalismo. Entendeu? E vai por aí. Isso eu conheci. Essa é uma experiência que eu vivi aí. Eu vivi dentro do PT. Eu não quero dizer, repito, que esses partidos não têm, claro, tem um papel histórico. O papel histórico que tem o PT na luta aí está visível aí. O seu trabalho, dentro do processo democrático brasileiro, a luta do nosso povo, ninguém está dizendo, ninguém está tirando o papel desse partido, o papel do PSOL, entendeu? É preciso compreender o papel que esse partido tem e a luta que estão fazendo do nosso povo, ninguém está negando isso. Só que para avançar para uma condição de um partido revolucionário, aí a coisa muda. Aí, com essa forma de organização, não dá. Tendências e mais tendências, ou cada indivíduo, entendeu? Então, eu estou aqui, não estou nem concordando, o indivíduo pode chegar e dizer, pô, não estou concordando, mas eu quero ficar aqui, eu gosto aqui de meu amigo aqui, que também aqui está aqui no partido comigo, é meu amigo, é meu vizinho, eu vou ficar aqui eu vou colocando as minhas ideias, depois eu não vou seguir o que eu for decidido mesmo, mas tudo bem, mas eu vou... Aqui eu fico à vontade para defender, entendeu? Eu fico à vontade para defender o que penso. Não vou acatar qualquer decisão do partido, mas pelo menos eu gosto aqui, porque aqui eu digo o que eu penso, aqui eu fico eu defendo até o neoliberalismo, e a pessoa diz, é democracia interna, é isso mesmo, aqui você pode ficar à vontade, você defende o que você quiser, aqui é um partido de massa, um partido de frações, um partido para transformar a sociedade, um partido, isso é uma questão, inclusive, científica, um partido que precisa de um mínimo de disciplina interna, com unidade, entender em pontos básicos, unidade orgânica, unidade ideológica, unidade política. Se isso não ficar garantido, não tem a luta da transformação coisa nenhuma. Não existe nenhuma luta de transformação revolucionária da sociedade, se não fundamentada nesses princípios, entendeu? Básicos. Não existe isso. Nenhum partido que fez a revolução, ele fez a revolução assim, juntamos todo mundo
e cada um, entendeu, ao seu jeito, uns concordando, outros não, entendeu? Uns acompanhando as ações, as práticas revolucionárias, outros não. Não existe isso. Eu termino por aqui, e o mais importante sempre nessas conversas é que a gente faça um debate, né? É isso aí, companheiros e companheiras. Ouviram? Aldo, seu microfone está desligado. Bom, agora desliguei. Está ligado, sim. Está ouvindo? Roberto, sim. Tá bom. Eu não estou ouvindo outros aí. Aldo, está ouvindo? Aldo está com o microfone desligado. Oi, gente, desculpa aí, de vez em quando eu tenho um problema aqui que eu não consigo ligar porque está na página, ele estava desligado, mas tudo bem. Agora está funcionando direito. Desculpa, agora eu voltei, tô atento aqui, viu? Primeiro é o seguinte, esse debate, tem companheiros que podem pensar que é um debate de inclusão ou de exclusão. Aqui não tem um debate, digamos assim, o Gramsci trabalha isso, intelectuais, educação e escola, nesse livro, e ele fala exatamente o papel do intelectual, ele fala o papel do revolucionário. Nós estamos falando aqui de um partido, da base teórica de um partido que quer a transformação da sociedade, que busca a destruição do capitalismo, portanto, que busca um processo revolucionário. E a base dessa conversa nossa, por exemplo, no 8º Congresso, em 1918, os bolcheviques mudam o nome do partido oficial, né, de Partido Operário Social Democrata Russo, para Partido Comunista Russo, através da figura de Lenin, que queria distanciar do grupo, né, da social-democracia da Alemanha, enfim, que era reformista e enfatiza a importância de ter um agrupamento de pessoas, um partido com concepções definidas. Quando nós falamos aqui de partido de massa, o Alberto citou o exemplo que eu conheci. Você pega, por exemplo, teve uma ocasião em Diadema que chegava a ter 20, 30 mil filiados ao partido. No dia da convenção, era ônibus e mais ônibus levando pessoas para votar, assim, em massa. O peão estava na sua casa, está passando um ônibus para te pegar. Para quê? Não, que eu tenho uma convenção, você vota lá em fulano. Ou seja, aquela ideia um pouco de boiada. Vai, não sabe a proposta, o programa, mas é amigo do meu amigo, ou então eu sou obrigado, porque se eu não for eu tenho problema, né? Então, assim, esse partido de massa, né, que entra todo mundo, não tem, por exemplo, eu me lembro mesmo, quando eu estava no PT, tinha um batismo, acho que o Alberto se lembra dessa época, a gente tinha que participar por um debate amplo, conversar, para depois saber se queria participar do PT. E não sei como está hoje, que eu saí de lá, não sei como está hoje. Enfim, então quando você vê o partido assim, filiado sem critério, você fala, isso aqui já não é mais um partido que quer fazer a transformação. O partido de quadro é exatamente isso, não é quadro intelectual, não é assim, no sentido da academia somente, mas é o quadro, como diz o Alberto, que elabora, portanto, para elaborar eu preciso estudar, mas o cara tem pouca leitura, meu compadre, não tem jeito. Se você se propõe a ser um quadro político dirigente, você pode então não querer ser, o direito seu. Isso significa que você será menos revolucionário do que os outros. Não é esse o debate. Mas do ponto de vista de um partido orgânico que vai levar o processo revolucionário, ou um militante político que pensa em transformar, a condição mínima para ele
é a leitura. Você pergunta para muitos militantes, quantos livros você lê por mês? Nenhum. Por ano? Não sei. Né? Hoje em dia, o Humberto Eco dizia que é um rebaixamento intelectual na medida que as pessoas, as redes sociais, está constituindo uma geração de imbecis, porque as pessoas não lêem mais. As pessoas, no máximo, vêem uma figura e um parágrafo, ponto. Não vejo ninguém lendo um livro de 10 páginas, de 500... Falar um livro de 500 páginas, então, é maluco, é um negócio maluco. Mas eu não tenho tempo, mas não adianta. Se você se propõe a ser um militante, um dirigente, você tem que ter, no mínimo, essa responsabilidade de ter uma leitura para além do seu mundo, para poder você, inclusive, ajudar no processo da conjuntura para a gente avançar um pouco mais. Né? A qualidade do que se lê, verdade, a qualidade do que se lê, claro. Você também... Mas eu acho que, no geral, a leitura sempre é bem-vinda. E com o tempo a gente vai depurando aquilo que vai adequando à necessidade. Então, veja, quando o Alberto levanta esses pontos aqui, nós estamos partindo desses clássicos, das pessoas que fizeram a Revolução. A Rússia teve a Revolução em 17? Teve a Revolução em 17. A China teve a Revolução? Não estou dizendo como que está hoje, mas teve a Revolução. Mao Tse-tung foi um dos grandes um grande condutor desse processo. Cuba teve a Revolução, e o Alberto começou falando da diferença, se começava com partido de massa ou com movimento de massa. Ali você tem, né, o movimento, mas no final, para onde ia aquilo? Aí tiveram que estudar. O que nós queremos? A proposta capitalista é essa? Qual a proposta que tem? A proposta socialista é essa? Qual que nós vamos optar? Optaram por uma proposta socialista. Né? Então, esse debate é um debate extremamente importante e atual. O grande problema, Alberto, que eu vou fazer uma pergunta para você, e o velho Lênin já dizia o seguinte: sem teoria revolucionária não acontecerá revolução. Não mas eu tenho boas intenções, mas eu não sou, eu não acho que tem que ser destruído o capitalismo, dá para conviver aqui harmonicamente. Então, meu compadre, não vai ter revolução. Né? O reformista, o partido reformista, aquele que vive de eleição em eleição em eleição, esse também não vai fazer revolução, porque a lógica dele é o calendário eleitoral. É a calendário, e onde que está a disputa do calendário eleitoral? Está no campo burguês. Todos os partidos que estão legalizados, ele encostou lá a barriga no balcão do Tribunal Regional Eleitoral, portanto está dentro da regra existente. Eu diria assim, que o que seria importante, Alberto, essa ideia do centralismo democrático. O que é o centralismo democrático? Não é a falta de liberdade para discutir os problemas, ao contrário. Você discute intensamente uma pauta, um problema, um debate, um encaminhamento, uma tese. Depois, mesmo comportando diferenças, divergências, leituras naquela tese, depois de, ao final, ao ser votada, passa a ser uma lei para o conjunto das pessoas que ali estão. Mas o que eu faço com essas pessoas que foram minorias? Elas têm que fazer o seguinte: elas têm que encaminhar o que foi aprovado e pode, numa próxima reunião ou numa instância superior, recorrer do que foi aprovado. Mas até que se recorra ou se altere a resolução aprovada, é uma lei que os operários têm o direito de fazer as leis para eles. Se nós temos o direito de fazer as nossas leis, nós temos a obrigação de cumpri-las. Eu vejo que muitos militantes, eles... não foi aprovado isso, então não sou obrigado a encaminhar. Eu vou fazer o que eu quero. Esse não vai fazer a revolução. Esse vai disputar a eleição, vai querer ser parlamentar, o que é perfeitamente normal, o que é natural, o que está dentro do campo do entendimento burguês. É um pouco isso, mas vamos abrir a palavra para tirar dúvida aqui. Eu vi alguns comentários já. Né? Acho legal, que tem que ir aberto, aqui não tem esse negócio de fechado. Vamos lá. Está aberto, gente. Se alguém quiser fazer considerandos e perguntar também para o Alberto, eu só queria perguntar isso.
do ponto de vista teórico, como que a gente... você fez referência ao PT, ao PSOL. Tem um partido revolucionário hoje no Brasil ou não? Se tem, você poderia dizer se é possível dizer qual que é. Se não tem, o que fazer para organizar? Eu acho que é o primeiro ponto que eu queria que o Alberto, se puder depois comentar sobre isso. Tá aberto, gente, pode falar, fique à vontade. Ou levanta a mão, ou então já vai disparando aí, só abrindo o som e vai que vai. Muita educação aqui, nossa, que fica todo mundo esperando quem vai primeiro. Mas fique à vontade, aqui não tem esse negócio. Ninguém, como dizia o Paulo Freire, ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo. Aprendemos sempre, né? Jaime, por favor. O Jaime é o nosso advogado aqui da periferia, dos povos pobres, né? Legal, muito bom ver. Bom que você está aqui. Pode falar, Jaime. Bom dia a todos, bom dia, professor Aldo, bom dia aos demais companheiros, bom dia ao professor Alberto. Professor Alberto, eu acho que eu quero falar aqui até para continuar naquilo que eu chamo de vocação, né? Eu diria, pelo menos o meu entendimento, nesse momento, né? Eu acho que, não nesse momento, mas como propósito de vida mesmo, que é colaborar com a parte social e não se contentar com as estratégias do próprio capital, do próprio sistema que aparecem aí. Eu tive... primeiro, você vê, a gente no campo do direito, nós temos uma formação, a gente estuda 5 anos de direito e toda a formação ela é baseada na propriedade privada principalmente. Existem as questões relacionadas às pessoas, mas elas estão intimamente também relacionadas às, como é que fala? Elas estão intimamente relacionadas ao capital privado. Então, no direito, é uma pergunta, né? Eu sinceramente, isso é conflitante para mim, diante do que a gente tem como ideologia fazer, buscar, transformar. Aquela questão, você está no direito, mas você precisa usar o direito para ajudar um pouco mais a sociedade, aquele campo mais vulnerável. Então, toda a formação, desculpa, eu estou falando porque me veio agora à cabeça, então raciocínio, mas para definir o raciocínio, toda a nossa formação do direito, ele é baseado na propriedade privada. Então, você fala em furto, você fala em estelionato, você fala no campo civil, esbulho, né, possessório, reintegração de posse. Então, você está falando de coisas relacionadas e você tem que seguir um regramento. E ele é um pouco rígido, porque ele te tira um pouco a liberdade, né? Porque ali você tem que tratar, você tem que seguir algumas coisas. Outra coisa, eu não sei como é que o senhor vê aí, professor Alberto, essa questão, como é que a gente pode continuar, gente? Isso aí é uma dúvida pessoal, porque eu digo pessoalmente, não é terapêutico, mas é conflitante, né? Ok. A outra, eu estive na segunda-feira passada, para você ver como é que usa o mecanismo. São 3. Antes dessa última, eu queria falar outra coisa. É muito notório hoje no direito o que a gente chama de lawfare. Então, tudo aquilo que se tinha, pelo menos na perspectiva do direito, quando se formou as leis para a regulação da sociedade, para fazer o pacto social, que a gente denomina Constituição, a gente nota o seguinte: a interpretação das leis
elas estão sendo desviadas para o próprio interesse das pessoas. É o que a gente chama de lawfare, que é o que aconteceu com Lula, e eles estão fazendo isso. Então, você vê em São Bernardo, as poucas experiências que eu tive com o embate com a prefeitura de São Bernardo, através do seu prefeito autoritário, ele utiliza todo o mecanismo para trazer isso numa convicção de uma nova leitura, como se fosse uma nova interpretação. E a gente observa que eles estão fazendo isso para não dizer que estão sendo autoritários, que estão usando a lei. É o que a gente chama de lawfare. E dentro do mecanismo, a última coisa, eu tive uma reunião com um ouvidor das polícias, que é o professor Claudinho. Ele é líder de movimentos sociais ali da Zona Sul, se não me engano, é de São Paulo, de vários movimentos. Ele é o ouvidor geral das polícias, né? E ele está sendo perseguido, porque a bancada da bala quer tirar ele, porque eles mesmos querem a ouvidoria geral da polícia, né? Então, eles querem puxar o tapete, quer que alguém que seja, vamos dizer, no mínimo, eu não diria conivente, mas complacente, talvez seja a palavra, com isso daí. Então, você nota isso daí. E foi definido na reunião, dentro ali, que havia policiais, né? Porque tem o Fabrício Rosa, na Polícia Rodoviária Federal e outro. Foi definido que haveria, eu estou falando isso para vocês aqui na reunião, eu já estou encerrando, um setorial de inteligência alinhado já com a ABIN, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, a Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, eu que sou advogado lá de uns grupos lá do antifascismo, que estou inserido nisso daí também, para fazer e para combater isso daí, né? Às vezes um pouco confuso. Mas eu queria, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, você dá toda essa formação para a sociedade e a partir dela ela se regula e fica meio escrava. Como é que a gente pode quebrar se a gente está no caminho certo de usar o direito para ir trazendo, se esses grupos de inteligência que se formam, como é que o senhor vê isso daí, professor Alberto? É uma parte que é um pouco conflitante minha, mas eu acho que merece ser compartilhada, porque é uma forma, faz parte de estar inserido ou mudar a estrutura que aí está. Era isso. Obrigado. Obrigado, Jaime, doutor Jaime, figura importante, militante das causas sociais, extremamente importante. Eu queria ver o seguinte, já tem duas perguntas amplas aqui para o Alberto. Tolentino faz a dele, a gente já passa para o Alberto direto, tudo bem? Para Tolentino, Fernando Tolentino. Estão me ouvindo? Sim, sim. Bom, primeiro, bom dia a todos aí. Eu acho que esse assunto é muito relevante e tem que ser reiterado quantas vezes for necessário, porque alguns conceitos que o Alberto relembrou aqui para a gente, às vezes vão se perdendo, né? Se refere à diferença entre o centralismo democrático e o burocrático. E assim, o que eu vejo na minha experiência, na militância, é que muitas vezes o debate ele é sabotado, ele é podado, justamente para buscar algum consenso por parte da direção dos movimentos, dos partidos, dos sindicatos, assim, dos dirigentes mais proeminentes, para evitar conflito, né? Não ter um debate muito acirrado. Isso leva, muitas vezes, as pessoas, né? Não que isso justifique, eu acho que é necessário ter disciplina militante, não assumirem as propostas decididas, porque muitas vezes o método de decisão é complicado. Como se constrói esses consensos, né, nessa paz do cemitério, né, sem debate, sem conflito, muitas vezes dificulta as coisas, né? Tendo isso em vista, como as coisas são no momento no Brasil e na América Latina, no que se refere à militância de esquerda,
nos sindicatos, nos movimentos sociais, nos partidos, o que a gente pode fazer para que o centralismo democrático, como ele foi concebido conceitualmente, aconteça de fato. Essa muitas vezes é a minha angústia e minha dúvida que me persegue já há alguns anos. Obrigado pela atenção de todos. Doutor Antônio Alberto, então você tem aí já o primeiro bloco de perguntas e dá para... Fique à vontade. Bom, o Aldo começou a sua conversa falando um ponto fundamental, que é a questão de que, sem teoria revolucionária, em termos efetivos, a revolução é inviável. Aliás, não existe nenhuma revolução que não tenha seus fundamentos. A burguesia desenvolveu seus fundamentos. Sem esses fundamentos, ela não teria feito a sua revolução. Se a gente estudar bem a questão do iluminismo, chamado século das luzes, toda aquela concepção defendida por Rousseau, por Voltaire, por Diderot, antes por Locke, pelo próprio Locke, a gente vai notar que para a burguesia fazer a sua revolução, ela desenvolveu uma teoria, uma concepção teórica do mundo. E com a classe trabalhadora não é diferente nesse aspecto. Ou a classe trabalhadora desenvolve uma concepção de mudança, ou ela trabalha nessa direção, formando-se teoricamente para a revolução, não tem revolução. É lógico que, em última instância, isso tem que ficar claro que a revolução é uma questão de prática de mudança. Sem a prática da transformação, você não tem revolução. Mas essa prática não se dá revolucionariamente sem uma teoria da revolução. Se eu não tenho um pensamento de mudança, eu não vou agir para mudança, coisa nenhuma. Não vou pensar nisso. Eu estou pensando em outra coisa. Eu estou pensando em dar uma arrumada no capitalismo, em reformá-lo, em ver o que é, como alguns andaram colocando, ver o que é que ele tem de positivo, fica nessa história. Se eu estou pensando assim, eu posso ser qualquer coisa, menos um revolucionário. O revolucionário tem a ideia, a concepção da transformação da sociedade. Ele tem a ciência da transformação da sociedade, a concepção filosófica científica da transformação da sociedade. Ah, mas eu não quero conversa com isso, eu não quero nada com marxismo, com marxismo-leninismo, eu não quero nada com Rosa Luxemburgo, eu não quero nada com Lucas, eu não quero nada com marxismo. Quando o indivíduo diz isso, por mais que ele fale, eu estou aí, papai, vou fazer, vou acontecer, vou praticar, vou estar nas lutas, por mais que ele está dizendo o seguinte, eu não quero, ainda que inconscientemente, eu não quero a transformação da sociedade capitalista e socialista. É isso que ele está dizendo. Ainda que dentro, com boa fé, com boas intenções, ninguém questiona isso. Ainda que cheio de indignações, cheio de amor, sentimento de classe até. Mas sentimento de classe é diferente de consciência de classe. Você pode ter sentimento de classe, entendeu? E não ter consciência de classe. Então, o indivíduo pode dizer tudo isso na melhor da boa fé, bem intencionado. Mas, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, eu não quero a transformação revolucionária dessa sociedade. Porque eu não quero nada com o pensamento de transformar essa sociedade. E se eu não tenho um pensamento da transformação, é que nem aquele indivíduo vai construir uma casa, mas ele não tem, ele se comporta como se fosse um João de Barro. Ele não tem um pensamento, entendeu? De como fazer aquela casa, ele não tem nada na cabeça sobre aquela casa. E aí ele vai fazer a casa. Imagine que casa vai sair ali.
Ah, mas eu quero imitar o João de Barro, então vai ficar vai ficar entendeu? No continente subjetivo do João de Barro. Não vai além disso. Então não existe essa questão da separação da teoria da prática, as duas coisas andam juntas. Quem separa comete um equívoco. Comete um equívoco. E quem acha que o pensamento de transformação não é necessário para a transformação, comete um equívoco ainda maior. A questão dentro da lógica dos princípios do centralismo democrático, o que acontece é muito simples. Entre um congresso e outro, o que foi decidido, todo o conjunto do partido tem que acolher. Ah, mas as decisões se deram de forma duvidosa, tem um setor aí que se destacou muito, acabou manipulando um pouco. Isso, evidentemente, isso aconteceu e todo o conjunto do partido deve ser responsabilizado por isso. Isso mostra uma deficiência subjetiva do partido. Isso mostra que o conjunto do partido não está preparado para fazer o seu próprio debate. Daí o debate acabou se dando com desvios, às vezes até com algum nível de manipulação. Mas isso acontece com qualquer organização humana. Na medida que o conjunto não está em condição de fazer aquele debate, ou faz de forma precária, evidentemente que o resultado vai ser um resultado com contradições, entendeu? Resultado um tanto precário. E, às vezes, até com sintoma de algum desvio de princípio. Isso acontece mesmo. Agora, se o conjunto é um conjunto que estuda, e quando eu digo estudo, não é só a concepção teórica. O indivíduo, todo militante, ele tem que conhecer a realidade do seu município, a realidade do seu sindicato, a realidade do país. Tem que ter uma visão de conjunto da conjuntura internacional, como estão se dando a luta de classe no mundo, como é que ela está se dando aqui, ali e acolá, como é que ela está se dando na sua rua, no seu bairro. Estudar tudo isso. Evidentemente que tem seu método dialético, seu método dialético histórico, de análise, tudo isso, aí a coisa fica complicada. O indivíduo fica analisando o mundo, mas baseado em metafísica, baseado em pensamentos que não explicam, que não ajudam a você compreender essa própria realidade. Pensamento desvincado dessa realidade, que não vê a realidade como um movimento, não vê a realidade como um processo gerido por contradições, não vê isso. E pega um método, estou analisando, tudo bem, está analisando, mas baseado em que método? Qual é o seu método de análise? É o método dialético histórico, o método em que você analisa, da análise concreta da realidade concreta, em que você procura conhecer as contradições que está regendo a vida humana. Eu não quero conhecer essas contradições. Eu não quero conhecer, por exemplo, a contradição que rege as classes sociais. Eu não quero conhecer, por exemplo, quais são as relações que existem entre capital e trabalho. Eu não quero saber disso. Evidentemente que você está recorrendo a um método que não vai dizer que sociedade você está vivendo e que sociedade você tem que combater. Você não quer entender o que é o capitalismo? Eu quero lutar contra o capitalismo, mas eu não quero conhecê-lo. É alguém que está querendo lutar contra o desconhecido. Eu quero dar tiro no desconhecido. Evidentemente que isso, quem ataca contra o desconhecido não vai atingir o objetivo que supostamente persegue. Eu tenho que conhecer o objeto que eu quero transformar, o objeto que eu ataco para transformar. Eu tenho que conhecê-lo. O médico que se recusa a conhecer o corpo humano, ele pode ser tudo na vida, mesmo médico.
Eu não quero conhecer o corpo humano. Que diz que diabo de médico você quer ser? O camponês que diz eu não quero conhecer a terra, ele não vai. E que agricultor vai ser ele? Não vai avançar. O princípio de agronomia será inatingível por ele. Então, o objeto que a gente quer transformar, a gente tem que conhecer. Não é um conhecimento que a gente vai ter em 24 horas, é todo um processo, é estudar a vida toda. A obrigação do militante é estudar a vida toda, praticar e estudar a vida toda, fazer essas duas coisas, praticar e estudar a vida toda. Ah, mas eu não quero fazer isso, então complicou tudo. E eu repito, em relação à questão da decisão, que a minoria tem que aceitar a decisão da maioria, evidentemente que a minoria, entre um congresso e outro, ou entre uma conferência e outra, como querer dizer, ou entre uma assembleia e outra, ele é obrigado, essa minoria é obrigada a acatar a decisão, mas no próximo congresso ele recoloca suas teses. O que não dá é para ele dizer, olha, enquanto não chegar ao próximo congresso para eu recolocar o meu pensamento, eu vou ficar na minha. Eu não tenho nada a ver com o partido. Isso não dá, isso não é partido. Isso não é partido. Isso pode ser qualquer coisa, mesmo um partido. Isso tem que ficar claro. Ah, mas tem os que manipulam? Claro, um partido não é um todo perfeito, é formado de humanos. Um processo interno mais ou menos desenvolvido. Quando o processo interno mais avançado, há uma discussão, há um debate, entendeu? As pessoas estão teoricamente, conhecem os princípios fundamentais do socialismo, da transformação da sociedade, os princípios fundamentais da forma de organização. Esse risco cada vez é menor, de você ter algumas pessoas, ou até uma direção manipulando. Manipula quando o conjunto é débil. Isso acontece numa associação de moradores. Você tem um dirigente da associação, o conjunto ali não tem nenhuma discussão sobre o bairro, nem conhece o bairro, não sabe nada do bairro, não sabe nada das questões municipais. O presidente da associação vai ficar falando sozinho, entendeu? E a tendência é que ele disser o que vai ser aprovado, enfim, de papo. Mas isso por quê? Porque o conjunto daquela entidade popular é um conjunto débil do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista... Não está preparado sequer para falar do seu bairro, porque não conhece. Eu fui presidente de associação morador, que às vezes eu notava, o morador não sabia nada sobre o seu bairro. Ele não conhecia a rua vizinha. Ficava difícil. Aí, evidentemente, num momento desse, eu acabava ficando falando sozinho. Aí eu tinha que provocar, pessoal, vamos lá, vamos conhecer o nosso bairro aqui, vamos conhecer o nosso município. Aí a obrigação do socialista é fazer essa provocação, para fazer o processo interno avançar. Isso é o que acontece. Não há diferença entre organizar um partido e outras organizações em termos, entendeu? Em termos do preparo subjetivo, do preparo ideológico, do preparo teórico, da necessidade do conhecimento daquilo contra o que você age. Isso vale para qualquer luta, tanto para a luta política, a luta revolucionária propriamente dita, como a luta, inclusive, por reforma. E a gente está constantemente participando de luta por reforma. Não significa dizer que a gente é reformista. Quando você luta por reforma, você está juntando gente com quem você vai dialogar, entendeu? Vai dialogar, entendeu? A importância do avanço da luta. Com quem sem essa conversa com essa gente, você não pode amanhã fazer, por exemplo, no outro dia seguinte, fazer uma proposta, por exemplo, política. Fazer a proposta, por exemplo, de uma greve geral. Fazer uma proposta de uma nova sociedade. Na luta pelas reformas, tem um papel, a gente junta gente. O indivíduo, quando faz uma luta por um aumento sindical, está juntando gente. Com quem você vai
vai dialogar, entendeu? Para quem você vai dizer o que você pensa, vai dizer quais são os momentos, quais são as próximas tarefas políticas, as próprias tarefas práticas. Rosa Luxemburgo, ela tem um livro, ela tem um texto chamado Revolução e Contra-Revolução, em que ela, não, Reforma e Revolução, em que ela diz, olha, o indivíduo pode fazer o trabalho de reforma e não ser reformista. Evidentemente, se ele acha que a reforma é o ponto final, é meio e fim, aí, evidentemente, ele é reformista. Mas se aquele é um momento da luta de classe, ele não é reformista. Na medida em que ele não abre mão, entendeu, de fazer o trabalho de transformação da sociedade, fazer a luta política nos seus diversos estágios, nas suas diversas, né, nas diversas conjunturas, ele não é reformista. Isso vale, por exemplo, para um advogado. Um advogado pode estar baseado, evidentemente, quando ele se baseia na legislação vigente, na lei vigente, na Constituição vigente, na Constituição do Estado burguês, né, no que houve de avanço ali, graças à luta social, a luta do povo. A Constituição tem alguns pontos de avanço. E ele, baseado nisso, ele vai fazer a defesa de uma determinada comunidade, um determinado conjunto de lutadores. Ele, evidentemente, está fazendo um trabalho de uma perspectiva de reforma, é claro que é, mas evidentemente que ele não quer ficar aí. Ele está organizando uma comunidade, entendeu? Prevendo, entendeu? Uma nova fase, um novo momento, que é o de fazer a luta política pela transformação da sociedade. E uma luta que se dá em várias conjunturas, de várias formas, e tem todo um processo. Até participar das eleições é uma dessas lutas. À medida em que participar das eleições, você vê isso como uma questão tática, não como uma questão estratégica. Eu participo dessas eleições para a gente dar um passo em direção a um outro momento da sociedade, um momento revolucionário da sociedade. Agora, se eu participo das eleições, as eleições para mim são um fim, ela é centralidade, eu sou reformista. Eu sou um defensor da sociedade burguesa, da sociedade capitalista. Porque eu trabalho consoante a sua legislação, inclusive a legislação eleitoral, as suas regras, e não saio disso. Aí a questão da eleição para o reformista é centralidade. É fim, não é meio, não é tática, é estratégica. Um partido reformista tem a reforma, entendeu? Certos conceitos do capitalismo como uma questão estratégica, é o fim, é o que ele quer atingir. É por isso que um partido reformista ele não recorre na teoria da transformação, ele não recorre. Mas se eu não quero transformar, por que você quer que eu me preocupe com a teoria da transformação? Você quer que eu estude Marx, você quer que eu estude Engels, você quer que eu estude os pensadores, entendeu, da transformação revolucionária? Eu não quero isso, meu irmão. Pare com essa brincadeira. E você tem que ir insistindo. O que eu quero é dar uma arrumada no capitalismo. A reforma, para mim, não é meio, é fim também. É basicamente, é o que eu quero. O que eu quero é isso. E vem você querendo que eu estude o método dialético de transformação do mundo. Você quer que eu procure nisso. Você quer que eu entenda o que é comunismo. Você vem dizer para mim que você defende uma sociedade de cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua necessidade. Não é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo que o capitalismo seja mais humano. Então ele está querendo, entendeu? É assim que ele lida com as contradições do trabalho capital. Fazer uma concertação de classe.
Evidentemente que a legislação burguesa é um pacto social, que é um sonho que a burguesia tem desde Hobbes, desde Locke. O pacto, até porque a burguesia sabe o seguinte, sem pacto social, a revolução socialista vai acontecer, então não dá. Eu quero, o que eu defendo, a minha democracia é do pacto social. Mas isso não significa dizer que a burguesia é muito fiel e sempre fiel à sua própria democracia, à sua própria legislação. A burguesia, no século passado, o Marx já falava disso, chegou a determinado momento, nos conflitos de 48, conflito de classe, em que a classe trabalhadora começou a dizer o seguinte: olha, eu sou uma classe independente, eu estou começando a ser uma classe não em si, mas uma classe para si. A burguesia chegou a um ponto que ela disse: olha, essas leis, essa legislação, que é a legislação dela, ela está nos atrapalhando. E o resultado foi Luiz Bonaparte, foi o golpe dele em 51. A burguesia falou que essa legislação que é minha, ela começou a dar problema. A classe trabalhadora está se organizando segundo esses princípios democráticos, entendeu? Que nós mesmos, que nós defendemos desde o nosso processo revolucionário, na Inglaterra no século XVII, século XVIII. A gente vem defendendo isso, mas a classe trabalhadora está se organizando, aproveitando isso, trabalhando com isso. Então, essas leis estão nos atrapalhando. Está na hora de um golpe de Estado. E nessa caminhada, ela chegou ao fascismo. Ela disse o seguinte: as leis que nós criamos, a democracia que nós criamos, elas viraram um problema contra nós. Então, olha, está na hora de brecar isso aí. Nesse processo, nessa caminhada, veio o fascismo. Em 64, no Brasil, o que aconteceu? A burguesia disse: olha, essa democracia é produto, claro, é uma legislação nossa, mas ela está criando um problema. O trabalhador está se organizando, usando esse espaço democrático, para ir além do que está aí, para ir além dos nossos interesses de classe. Então, para com essa brincadeira. Nada de respeito às leis. Vamos contra nossas próprias leis. E aí o golpe de Estado. E o lawfare, ele vem por aí. Você usa a lei segundo o interesse político, segundo o projeto político de um grupo. Você usa a lei, você usa o poder judiciário nessa lógica. Olha, a legislação está criando problema. Mas é obra da própria burguesia, é do Estado de Direito, do Estado burguês. Eu sei, mas está criando problema. Lula pode ganhar as eleições em 2018. E daí o que é que temos que fazer? Tem que passar por cima dessa lei. Que não é obra de comunista, não é obra de socialista, é obra da própria burguesia como um todo, mas só que, como a sociedade tem as suas contradições, a burguesia cria uma lei e essa lei pode ficar, inclusive, contra ela em determinada conjuntura. Em geral, não. Em geral, são as suas leis. Mas em determinada conjuntura, determinada lei burguesa pode contrariar os seus interesses, na medida em que uma outra classe, né, explora esse espaço, trabalha esse espaço, entendeu? Para avançar na sua luta. Isso é um problema com o qual o advogado se depara. Mas ele cumpre o papel dele importante quando ele está na luta social, usando o espaço que existe dentro dessa legislação para defender uma determinada comunidade, para defender o sindicato, para defender uma determinada luta e tal. É um trabalho de reforma? Não é um trabalho de reforma, não significa dizer que ele é reformista. Ele está juntando gente para determinado momento da luta, mas prevendo, entendeu, que essa junção de pessoas, entendeu, vai acabar acontecendo dentro de um processo, na medida em que existe uma direção, existe um trabalho nessa direção para as lutas políticas vindouras, lutas que vão além da questão da reforma. Então é importante não separar as lutas de reforma por reforma da luta pela transformação da sociedade.
As duas coisas andam juntas. Em todas as lutas, as revoluções que aconteceram no mundo, todo o processo revolucionário passou por um momento de luta por reforma. Você pega uma parte da legislação, eu vou trabalhar isso aqui para a gente avançar por aqui, a gente defende aqui essa comunidade, defende aqui o sindicato, defende aqui essa luta, faz o discurso democrático em cima da própria legislação vigente, porque a luta avançar, essas coisas. Então, o advogado, ele enfrenta essa contradição, mas não é só o advogado, o professor enfrenta. O que é a escola? A escola é superestrutura, a escola é Estado. A escola, o ensino, a educação do Estado burguês é uma educação voltada para, entendeu? Para a lógica do sistema vigente. Mas daí, o professor, ele vai... Aliás, ele tem que ser criativo nesse processo. Como é que ele vai enfrentar essa contradição? É preciso ser criativo, que cada um de nós seja criativo. Acho que era o Simão Bolívar que dizia, ou a gente cria, ou a gente não muda nada. O processo evolucionário exige criatividade. Não é fácil. É preciso saber ser subversivo dentro de uma escola, por exemplo, que a maioria dos professores pode não ter interessado em mudar nada. E como é que a gente vai fazer a nossa subversão ali dentro? É preciso ser criativo para isso. Quando eu era professor, tinha a escola particular determinava um programa que eu tinha que obedecer. Olha, você tem que dar essa aula aqui. A partir de um certo momento, eu acrescentava alguma coisa que não tinha nada a ver com aquilo e dizia para o aluno, isso aqui não é objeto de avaliação, não. Isso aqui é para a gente enriquecer, para a gente enriquecer o nosso conhecimento. Em outras palavras, eu dizia, aqui é um debate à parte. Tempo depois eu encontro um companheiro lá no sindicato, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e diz, olha, Alberto, aquela conversa foi importante, é por isso que eu estou aqui. E às vezes o professor ele pensa que depois que ele faz o seu trabalho, que não deu resultado nenhum, porque ele está querendo resultado imediatamente, uma coisa automática, uma coisa mecânica. O resultado vem bem depois. O aluno, o ex-aluno, ele vai comparar, né? Cotejar aquela experiência com as experiências da vida, com o que vai acontecendo na vida dele, com o cotidiano dele. Aí ele entra numa fábrica, aí ele começa a ver, tem um problema com um capitalista, que ele diz, e aquela conversa que eu tive com o professor, olha aqui, rapaz, o capitalista aqui, ele quer tirar de mim o máximo possível, ele quer me arrebentar, ele está contra a minha vida. Aí ele lembra do que o professor falou para ele, assim por diante. Mas às vezes o professor não, ele tem pressa, uma pressinha, ele está angustiado. Não veio o resultado, então eu não quero com muita conversa, não. Alguns ficam até pessimistas. E aí o pessimismo é um perigo, porque é o que a burguesia vive muito de pessimismo, né, contemporaneamente. Ela vive muito disso, até porque ela não tem oferecido, como não tem oferecer nada, ela oferece o pessimismo. Olha, viva o pessimismo. Viva quem vê o futuro como a continuação do presente. Não tem mudança. Viva isso. A burguesia vive muito disso. Aliás, talvez o pessimismo seja hoje o principal instrumento ideológico com que a burguesia conta. Esse é o principal instrumento ideológico. Não é nem certa forma de ser religioso, talvez, ou outra. Talvez o pessimismo seja o seu principal instrumento ideológico nos dias de hoje. Trabalha muito com isso. Você conversa com as pessoas, você sente isso. Não tem futuro, não. Num determinado momento, ele me dizia, olha, o meu futuro é outro reino, é outro mundo, assim por diante. Hoje, na sociedade, aí, com essa lógica neoliberal, nessa fase que está o capitalismo, ele me diz, meu irmão, cada um cuida de si, que se dane, guerra é guerra. Aí o individualismo se exacerba. Não tem amanhã para ninguém, então cada um cuida do seu presente e fim de papo. Vai ser empreendedor, vai ser não sei o que mais, vai defender teoria da prosperidade, entendeu?
E vai por aí afora. O pessimismo hoje, ele é a nova moda ideológica da burguesia. A burguesia não tem mais a oferecer. Quem tem o que propor somos nós, é a classe trabalhadora. O novo iluminismo é a classe trabalhadora. É ela que tem, é ela que pode ter o amanhã. É ela que tem necessidade de transformar a realidade. A burguesia tem necessidade de conservá-la. A burguesia passou a sua época dela dizer para o mundo: olha, é a razão, são as luzes, um novo momento, o momento da felicidade humana. Ela passou a sua época. Na medida em que ela construiu a sua sociedade e surgiu dentro dela uma classe que se antagoniza com ela disse: olha, meu irmão, esquece o que eu falei. Esquece o que eu falei. A discussão é outra. Esquece o que eu falei. Agora eu estou defendendo outra coisa. Não estou defendendo uma nova razão. Não estou defendendo entendeu? Um mundo de felicidade humana. Não estou defendendo um mundo das luzes, um mundo, entendeu? De clareza para todo mundo, clareza mental de todo mundo, de libertação humana. Eu não estou defendendo isso. Aquilo que eu defendia, na realidade, era uma mentira. Eu precisava de juntar todas as forças, inclusive a classe operária na época, para transformar a sociedade feudal. Eu montei um conjunto de mentiras teóricas, mentiras interessantes na época, porque eram mentiras que refletiam uma compreensão da transformação revolucionária da sociedade, mas eram mentiras. A burguesia não tinha condição de realizar o legalité, o igualité e fraternité. Ela não tinha condição de realizar isso. O socialismo utópico foi o primeiro a dizer: olha, vamos tentar, o que a burguesia defendeu, igualdade, legalité, fraternité, vamos tentar colocar isso em prática e vamos fazer aqui um pacto, vamos fazer aqui uma junção, fazer um trabalho de convencimento da própria burguesia. E aí o socialismo utópico teve essa tentativa. Aí Marx falou: olha, não é isso. Não é isso, não dá para, não é através do convencimento de um pacto social, da busca de uma harmonia entre as classes, buscando a boa vontade de todas as classes, que você vai fazer um trabalho de libertação da classe trabalhadora e da própria libertação humana. Aí ele entrou com o socialismo científico. Então, o que a gente precisa colocar sempre na nossa cabeça é que tudo é regido por contradições. Não há uma sequer existência sem contradições. Existências sem contradições não são existências reais. São ficções, são fantasias, fantasmagorias. Aí a gente não vê contradições. Agora, toda existência real é gerida por contradições. Ela tem as suas contradições internas, que se aprofundam com a relação com as contradições externas do mundo que circunda. Isso é a natureza, isso é a sociedade humana. Ah, mas eu não quero conhecer essas contradições, eu não quero estudar. Aí complica. E em relação à questão da eleição, eu já falei. E falei um pouco do que a burguesia ela pode passar por cima da sua própria lei. Se essa lei está atrapalhando, o que vai manter? Os fascistas colocam sempre isso. Olha, tem umas leis aí que estão atrapalhando. São leis do próprio sistema capitalista, que nós defendemos, mas estão atrapalhando. Nós temos que passar por cima dessa lei. Temos que passar por cima disso. O fascista, o que é o fascista se próprio? O fascista diz o seguinte: nós temos melhores condições de defender o capitalismo que os chamados liberais. Com eles, há um espaço, há um debate na sociedade, e a classe emergente ela pode avançar nesse processo. É o direito de ter a organização sindical, é o direito mesmo a uma greve. Isso é um perigo, diz o fascista. Não é assim que se defende o capitalismo.
O capitalismo você tem que montar um esquema de terror de Estado. Você tem que combater todas as ideias que o negam. Você tem que ficar a defender preconceito, defender racismo, tem que defender tudo. Agora, se você ficar com ideias muito claras, ideias com muita racionalidade, entendeu? Com um novo iluminismo, com um novo amanhã, material e espiritualmente falando, aí é um perigo mesmo, essa sociedade vai embora. Então, os melhores defensores dela, dizem os fascistas, somos nós. Nós recorremos a todos os meios possíveis, entendeu? Contra a classe trabalhadora, para que ela não avance. O alvo principal do fascismo é a classe trabalhadora. O fascismo não existiria se não fosse uma proposta burguesa que tem como alvo central destruir de forma com terrorismo ideológico, com terrorismo de Estado, entendeu? Com todo um ideário de preconceito, de negação da essência humana. O fascismo, entendeu? Ele veio no momento em que a burguesia precisou dele. A classe operária alemã avançava, a Inglaterra avançava. E os fascistas falaram, cadê os liberais? Não vão acabar com essa festa? Vocês não vão acabar, nós vamos acabar. Fascismo é para isso. Tem gente que pensa que o fascismo não tem como centralidade a classe trabalhadora. Fazê-la recuar na sua luta, aterrorizá-la, levar o trabalho de repressão a ela, as últimas consequências. O fascismo é isso. Por isso o seu Estado é um Estado terrorista. Mas eu não quero entender essas coisas. Eu acho que fascismo é um capricho aí, não é um capricho de classe, é um capricho de alguns indivíduos. Não importa se é um burguês, um indivíduo que idealizou o fascismo. Importa, entendeu? A serviço de quem, qual é o conteúdo de classe do fascismo. Não importa quem é o autor da obra. Evidentemente que é da classe média que a burguesia tira, entendeu? Em regra, a quase totalidade dos seus construtores ideológicos e políticos, é claro que é daí. Não é porque veio da classe média que o conteúdo não seja um conteúdo burguês, um conteúdo, entendeu, de defesa desse sistema que está aí. Se não fosse isso, não adianta alguém da classe média querer fazer uma construção ideológica, a burguesia não aceitar. Se o banqueiro não aceitar, se o grande capital monopolista não aceitar. É nesse aspecto que o fascismo é obra dessa fase mais avançada do capitalismo. Ele só foi possível no momento em que o capitalismo chegou ao seu estado imperialista, ao estado de grande monopólio. É lógico que ele foi sendo construído, entendeu? Ele teve a sua fase de pré-construção ao longo do século XIX. Já encontra ideias que foram juntadas a outras para a conformação do fascismo. Haja vista, por exemplo, as ideias de César Lambrosio, em que ele procura explicar a vida, explicar os problemas sociais, os problemas humanos, em cima de uma perspectiva do corpo, da genética, da cara, da fisionomia, entendeu? De uma perspectiva nitidamente racista, chamada de racismo científico, essa face que foi montado aí. E foi nessa caminhada que, no seu ponto culminante, se chegou ao fascismo. Ele foi sendo construído, entendeu, em pedaços, aos poucos, até que todos esses pedaços se juntaram numa totalidade sistêmica, político-ideológica. É isso aí, eu acho que eu falei demais, né? Não, tá bom. O problema é o seguinte, você fala bem, bastante, mas ninguém reclama. Isso que é fundamental, né? Não é que ninguém fala assim, não, você esclarece. Legal, até o Jaime está aqui. Alguém mais quer fazer algum considerando? Ou nós podemos daqui a pouquinho já ir cuidar do almoço? Enfim, já está terminando o feriado prolongado, a semana está chegando. Mais alguém quer fazer alguma consideração?
Gente, e não tendo, Alberto, acho que você poderia, se você puder concluir agora, na minha pergunta eu indaguei como, na sua opinião, qual o Partido Revolucionário que tem e como que nós podemos, se não tem, como construir, quais seriam os pilares da construção de um Partido Revolucionário. Eu sei que aí também... Então, eu acho que essa provocação sua, né, no sentido de fazer, né, que eu acho que num debate, né, com acho que as discordâncias, as concordâncias, acho que na medida do possível, né, quanto mais elas se manifestarem, melhor. Eu falei muito, devo ter dito coisas com as quais alguns companheiros ou companheiras não concordam. Eu acho que seria interessante a gente esgotar essa questão da participação. Se algum companheiro tem mais alguma consideração, o companheiro advogado, por exemplo, colocou a questão dele estar fazendo o seu trabalho de reforma, na realidade, o que não significa dizer que ele esteja reformista, uma coisa que a gente tem que aprender a separar. E Luxemburgo, Rosa Luxemburgo tem um texto específico sobre isso, reforma ou revolução. Eu acho que, entende, essas coisas, o que a gente tem realmente, a gente tem nossas angústias, a gente quer resultado logo, né? Uma revolução, ela não segue a nossa pressa, ela não segue nem a nossa preguiça e nem a nossa pressa. Ela não segue as duas coisas. Porque tem, às vezes é preguiçosa, a revolução não é. Às vezes a gente é apressadinho, a revolução diz, olha, mas eu tenho aqui, eu sou um processo que tem a sua própria lógica, eu não vou seguir sua agonia, não. Não vou seguir sua angústia, não. Aí o cara diz, tudo bem, então vou dialogar com você. Aí dialoga com a revolução, né, através do método dialético, do método histórico. E aí ele diz realmente, a história não é a história não submete à minha subjetividade, entendeu? Por mais que a minha subjetividade tenha um papel nesse processo, mas ela não se submete a isso. Aí ele vai achando, trabalhando com a ciência, trabalhando com a filosofia, ele vai achando o ritmo do processo, entendeu? Que não é nem da inércia e nem da pressa agoniada. Então, isso acontece com todo militante, seja na área do direito, na área seja no magistério, seja em qualquer área, no movimento sindical. Alguns companheiros falam, sabe o que acontece? Eu dei um prazo para a revolução, ela não me atendeu, até logo. E aí é ruim, né? Até logo, agora eu sou pessimista mesmo, eu dei um prazo para ela. Acontece muito isso às vezes no movimento estudantil. O estudante diz, olha, eu estava na faculdade, dei um prazo para a revolução, aí ela não veio, aí a gente se incompatibilizou, e eu falei para ela, até logo, queridinha. E deixou, e mandou a revolução para as FAO. Aí foi cuidar da sua vida. E então ele foi revolucionário por um tempo, né? Não quis ser imprescindível. Que é aquele que é revolucionário, que é socialista a vida toda, que diz, olha, viver para mim é lutar. Então, como eu quero viver, eu vou ter que lutar até meus últimos dias de vida. Mas o cara diz, não, eu cansei, eu dei um prazo para ele, não é. Ele logo cedo procurou não ser imprescindível. Essas coisas acontecem, está dentro do processo. Está dentro do próprio ritmo histórico, do processo histórico de transformação do mundo, transformação da realidade. Mas eu gostaria que alguns companheiros, naquilo que diverge ou não, né, aí em seguida eu faço as colocações finais. Legal, Alberto. Quem mais gostaria, gente, de falar? Entendi. Quem mais gostaria de fazer alguma consideração? Eu vi que a Gil aqui, ela escreveu bastante, achei legal essa característica dela de escrever bastante. Mas caso você queira colocar aqui verbalizando o que você ora escreveu ou sua dúvida, ela levantou um questionamento, Alberto, que ela pode colocar aqui, mas eu percebi que de que o intelectual, a academia, às vezes pensa
para si, nem sempre tem uma correspondência no mundo concreto dos empobrecidos, dos sem teto, dos sem saúde, dos sem educação, dos sem escola, entendeu? Eu percebi que do eixo mais ou menos era isso. Não sei o que te parece isso. Se a Gil quiser colocar aqui, fica à vontade, Gil. Alguém tem? Acho que eu não sei se está dirigindo. Oi, Aldo, agora eu estou dirigindo, só que estou ouvindo, tá bom? Beijo. Tá bom, beijo. Eu acho que é um pouco isso que ela tentou falar, não sei se alguém quer comentar, complementar, e já passamos para as considerações finais do Alberto. Tudo bem, então? Alberto, então é contigo, as considerações finais, os comentários necessários. Na realidade, essa questão do intelectual, o Gramsci tem um texto em que ele fala da questão do intelectual orgânico, entende? Os intelectuais em geral, qualquer área do trabalho intelectual, de uma forma ou de outra, são intelectuais orgânicos, eles são intelectuais de uma classe social ou outra. E o mundo acadêmico não escapa disso. O Estado, o governo, vai criar uma universidade para a universidade ser um espaço de ação revolucionária contra o próprio Estado burguês. Inclusive, na sua forma de selecionar os próprios intelectuais, as pessoas do pensamento científico, filosófico, na própria forma, a escolha feita para selecionar existe. O Estado, o sistema tem lá os seus cuidados. Às vezes o sistema diz, olha, com Weber dá, com Max Weber dá. Agora, com Marx, por exemplo, não dá. Você pode até acrescentar alguma coisa aí, via escola de Frankfurt, pode até colocar pincelar um pouco de Marx, assim, na hora que você for defender a sua tese, na hora que você se colocar, por exemplo, desejoso de ser um professor dessa universidade, tem umas coisas que a mesa vai aceitar. Umas pinceladinhas sobre Marx, principalmente com aquele casamento de Marx com Freud, e aí vem Max Weber por outro lado, um pedacinho de Nietzsche, juntando tudo isso, acho que dá. Então tem, na própria forma de selecionar, e outras universidades acadêmicas são mais rigorosas ainda, mais conservadoras, que vão dizer, nós não aceitamos esse debate em que ideias revolucionárias, mesmo que seja ali paralelamente, se junte a outras ideias e venha aqui para dentro, porque amanhã essas ideias aqui dentro podem se tornar um perigo. Então, há um cuidado do sistema em relação à própria escolha dos seus intelectuais para isso e para aquilo. Seja para trabalhar na empresa, seja para a universidade, há um cuidado. Não significa dizer que os inquietos, que queiram, não, entendeu? Não haja contra isso. Não haja contra isso. Por dentro do mundo acadêmico e por fora. Claro que isso pode acontecer. Mas isso tem que estar colocado. O que importa é que sejam os intelectuais do mundo acadêmico, sejam os intelectuais do mundo empresarial, onde quer que esteja o intelectual no jeito que mais amplo que coloca Gramsci, ele é um intelectual orgânico. Ele está a serviço daquela classe. Eu conheço professor da área acadêmica que ele tem avançado em relação, entendeu, à questão da metodologia marxista. Ele pode ter entrado ali por outros meios, que são respeitáveis, e teoricamente ninguém, grandes estudos, como a da escola de Frankfurt, mas depois ele vai avançando, e não é nenhuma novidade que surja no mundo acadêmico pessoa que acabe até se aproximando dos movimentos sociais, contribuindo teoricamente
contribuindo com seus conhecimentos, com esses movimentos sociais. Então, é preciso compreender isso. É preciso que o próprio movimento social dialogue mais com o mundo acadêmico e vice-versa. A luta é assim. Lógico, o mundo acadêmico, formado de classe média, tem sua origem de classe, tem suas contradições originais. Claro, isso vai se refletir lá. São dificuldades, inclusive, para construir a subjetividade deles em termos de cada um deles ser mais um inquieto em relação à sociedade vigente. Claro. Uma vez eu fui participar de um curso sobre estética, baseado em Lukács, lá na USP. E eu notei a preocupação daquela rapaziada em falar da classe operária, em falar da luta do povo. Uma preocupação com a dificuldade deles. Eles são ali da classe média, alguns filhos de burguês, falando da classe operária. E alguns falavam de operário que eu nunca tinha ouvido falar daquele tipo de operário. E aí eu, com todo cuidado, conversei com algum, cheguei e falei, olha, esse operário que você está falando não existe. Ele tinha uma forma romântica de falar do operário, aquele negócio. É uma dificuldade deles que a gente também tem que entender. Não de forma complacente, conivente, mas tem que entender, é uma dificuldade de classe. Vem um indivíduo inquieto que está lá dentro do mundo acadêmico, ele tem uma dificuldade original, entendeu? Que se reflete na sua relação com a classe trabalhadora. Mas muitos superam isso. Muitos superam isso. E do mundo acadêmico surgem companheiros que acabam contribuindo. Agora, não é um lugar onde o marxismo, entendeu? Na sociedade toda, o marxismo circula tranquilamente, não. Isso nunca foi. Até porque o Estado não vai construir uma universidade ou uma empresa construir uma universidade. O marxismo vai lá e toma conta lá dentro. Fica lá circulando à vontade. Não é nem tomar conta, ficar circulando à vontade. Não. Se ele é uma ameaça, por que ele vai ficar circulando lá dentro? Temos que fazer alguns acertos. Mesmo que ele entre, mas ele tem que entrar ali secundariamente. Ele se junta aí, um monte de gente, se junta aí, um monte de pensadores. Aí sim, uma montagem eclética dessa, a gente até pode conviver um pouquinho com o marxismo. Nessa montagem eclética, uma montagem que tem de tudo. Tem de fala de Aristóteles, tem de fala de Nietzsche, tem de fala de Locke, tem da escola de Frankfurt, tem de diversas correntes freudianas, tem de... Aí você abre um espaçozinho. Agora, o marxismo ficar circulando aí dentro... não, inclusive há isso não é permitido. E o próprio mundo acadêmico, ele inclusive assimila isso. Ele não avança muito. A não ser algumas exceções. Então, para terminar, a questão do partido é isso. Não é fácil construir um partido revolucionário, um partido de transformação da sociedade. Não é fácil. Porque, ao contrário do que se pensa, ele tem que ser, ele é, por princípio, o mais democrático dos partidos. Ele é o partido da democracia socialista, que é o que Marx e Engels chamam de ditadura do proletariado. Da mais avançada da democracia. Sem ela não se avança, entendeu? Não se avança para uma sociedade comunista. É o partido que tem que ser, por a sua natureza, o mais democrático dos partidos. Ou ele age assim, com um debate interno, entendeu? Sem limites, esgotando todas as preocupações, todas as inquietações, ou ele não é um partido democrático, fundamentado no centralismo democrático. Centralismo democrático pressupõe a total, a plena, incomparável descentralização democrática. Pressupõe que todo o conjunto do partido
entendeu? Está envolvido no processo do debate interno, colocando todas as inquietações existentes, cada um colocando as suas dúvidas, suas inquietações. Se o centralismo democrático não vem disso, ele não é centralismo democrático. Ah, mas isso me dá trabalho, eu quero um partido de tendências. Porque aí eu pego meu grupo, eu junto 3 pessoas, ou 4 ou 5, e vou defender o meu universo, vou defender a minha tese e acabou. E se o conjunto não aceitar, até logo, meu irmão. Eu sou uma tendência, tenho inclusive meu jornalzinho. E acabou, eu não vou acompanhar conjunto nenhum. Inclusive, eu sou um sujeito, sou um sábio. Nosso grupo é um grupo de sábios. E fica esse conjunto aí, decidindo, aí eu tenho que acompanhar esse conjunto. E meu narciso, minha vaidade. Eu sou um bom pequeno burguês. Se você não quer que eu seja um bom pequeno burguês, você é um ditador. Então são essas coisas, são essas reflexões que a gente tem que fazer. Ah, não quero ter trabalho teórico, nem trabalho prático, aí, evidentemente, você não vai querer entrar num partido desse mesmo. Eu quero entrar num partido que cada um é cada um, que não me dê trabalho. Aí, evidentemente, você entra num partido de massa, num partido de tendência. Ah, hoje eu não estou com vontade de cumprir uma tarefa. Não vai cumprir mesmo. Não estou com vontade. E meus direitos individuais? Aí vem toda uma discussão em cima da perspectiva que a burguesia tem de individualidade, que é a perspectiva da individualidade sobre a lógica do individualismo, que é diferente. Defender a individualidade, toda a sociedade tem que defender, mas não sob a égide do individualismo. Ah, mas eu não quero brincadeira com isso, não. O pessoal decidiu lá, a maioria lá, teve um até que não falou direito lá, o português errado, e eu vou ter que seguir isso. Nós somos um grupo aqui. Então, centralismo democrático, a classe trabalhadora não tem outra saída a não ser a luta pelo socialismo. Não tem outra saída. A humanidade, a própria humanidade depende dessa consciência teórica e prática da classe trabalhadora. Depende disso. A libertação humana depende disso. O fim dessa pré-história depende disso. O Marx dizia que nós estamos numa forma de pré-história. Não é brincadeira você encontrar um indivíduo que tem um avião que custa 300 milhões, outro debaixo da ponte. Isso é pré-história. Entendeu? Isso é a negação da vida humana. Eu estou dizendo, uma parte da humanidade não tem que viver. E a outra tem que viver de forma alienada, pisando em todo mundo. É preciso... Não tem outro caminho para a sociedade humana a não ser o socialismo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E essa tarefa é a tarefa dos oprimidos, é a tarefa da classe oprimida, da classe explorada. É ela que tem interesse em fazer essa transformação. É ela que tem interesse em fazer essa transformação. Então, a classe dominante fala, olha, eu tenho interesse em que ela não aconteça. Para isso eu recorro até um dos meus expedientes político-ideológicos, fascismo. Recorre a isso mesmo. A burguesia se torna cada vez menos democrática. Pelo medo que ela tem, porque ela sente até instintivamente o seguinte: eu vejo que a classe trabalhadora ela está apontando para um amanhã. E isso ameaça a minha existência. E os meus recursos liberais não estão resolvendo essa questão. Então, eu me tornei uma classe cada vez menos democrática. Daí, porque eu instituí o fascismo.
Entendeu? É um instrumento ao qual recorre quando as leis quando as minhas próprias leis me atrapalham. É isso aqui. E por aí, companheiro, eu termino. E até a próxima aí, né? Legal. O companheiro levantou a mão aqui. Você quer falar? Vou falar. Agora que eu estou notando que já são 11h59, quando eu começo a falar. Mas estamos te ouvindo. Então, agora que eu notei que já é 11h59, né? Sim, não. Tranquilo, Alberto. Estou falando com um companheiro aqui que levantou a mão. Eu não estamos, está com o microfone fechado. É o Miguel que levantou a mão? É a Silmara. Está com o microfone desligado, Silmara. Ah, Silmara, liga, Silmara. Eu acho que o áudio está com problema, Silmara. Está com problema mesmo. Agora está desligado. Liga ele. Tem que ligar, Silmara, está desligado. Está desligado. Liga. Está dizendo que o fone está com problema. Agora ligou. Isso, tenta falar agora, vamos ver. Acho que está com problema mesmo. Está com problema. Mas, de qualquer forma, agradecemos todos e todas pela presença. Foi extremamente importante esse debate, extremamente necessário, informando aos companheiros que esse debate, ele é um debate que está gravado, depois será, a Neuza fará vai disponibilizar para todos e todas. Eu estou pensando, depois eu vou conversar com o Alberto e outros companheiros, de fazer um levantamento dos vídeos já produzidos aqui. Tem material para nós publicarmos, certamente, algumas brochuras, até mesmo livro de tanto conteúdo importante, selecionar alguns conteúdos para que a gente possa também contribuir com esse debate. O que o Alberto concluiu aí, de que a burguesia ela é seletiva. Nós estamos aqui num concurso para professor do Estado de São Paulo, para os companheiros terem uma ideia. Precisamos de 100 mil professores, eles vão abrir o concurso para 15 mil professores. Eles deletaram praticamente a filosofia e a sociologia. Tem pouquíssimas aulas. Nós vamos fazer um texto. Depois eu venho com a Neuza de fazer um texto somando as aulas de filosofia, para você ter uma ideia de não sei quantos professores apenas que eles vão solicitar, né? É um negócio cruel. E também eles estão selecionando as pessoas. Por exemplo, além do conteúdo da bibliografia, não tem uma citação a Paulo Freire. Nenhuma. Então, mas por acaso? Não, é ideológico. Tudo que acontece na sociedade, gente, não é obra do acaso ou da iluminação do Espírito Santo, não. É tudo tramado, pensado pelas altas pessoas e filtradas para que, de fato, a classe operária não seja politizada. Acabaram com a filosofia exatamente por isso, porque não quer ter o contraponto. E nós precisamos nos levantar contra isso. E o que é mais cruel é que eles estão pedindo uma videoaula de 5 a 7 minutos, uma gravação, né? E nessa gravação ela é eliminatória, ou seja, aquelas pessoas que ele perceber que tem um perfil de esquerda, ou então que querem se livrar das pessoas com algum acometimento de algum problema, eles vão limpar todo mundo aí já no começo do próprio concurso que nós temos. Então, a burguesia ela é criminosa, além de feder, como diz nossos poetas, a burguesia fede, ela é cruel, ela não brinca em serviço. A classe trabalhadora tem que enfrentar esse debate, se politizar para que a gente possa transformar a sociedade, como diz o Alberto. Não dá para esperar nada da burguesia, a não ser arroxo, opressão, miséria e fome precoce. Um abraço a todos e todas. Até a semana que vem com outros temas que estão aceitando sugestões
de temas para que nós possamos desenvolver aqui nos domingos de reflexão. Tá bom, gente? Obrigado, Alberto, Neuza, Miguel, Fernando, Gil, Ney. Obrigado a todos os companheiros e companheiras que aqui se encontram, a Cibele, quem mais? Até a Rita me parece que está aqui hoje também. Mas ela... Boa semana para todos. Boa semana. Você que Oi, é Rita. o Oi, Rita. Ficou quietinha, Rita. Ela quieta, fala mais do que muito que falaram. Um abraço. Olha de longe, meu irmão. Ouviu o Alberto é uma graça, né? Legal, gente.